Neste trabalho, você verá sobre números complexos e polinômios, e apresentando, temos Ana Carolina Pessoa, Daniele Santos Bucardi, Gabriela Araújo, Michele Nascimento e Pamela Lorenzon. E como ordem de apresentação, temos definição de números complexos apresentado por Michele, operações de números complexos apresentado por Gabriela e Pamela, definição de polinômios apresentado por Michele e operação de polinômios apresentado por Daniele e Ana Carolina. Os números complexos formam um conjunto numérico que é mais abrangente que os números reais. Eles surgiram após tentativas de se resolver equações do segundo e terceiro grau. Nessa época, os matemáticos se depararam com raízes quadradas de números negativos, que não podem ser expressadas no conjunto dos números reais. Assim, os matemáticos passaram a denotar essas raízes usando a letra i. A base principal foi adotar i igual a raiz de menos 1. Quando vamos solucionar equações do tipo x² mais 1 igual a zero, nos deparamos com o resultado x igual a mais ou menos raiz de menos 1. Como não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, convencionou-se usar a notação i² igual a menos 1 para representar esse número negativo. Com isso, o resultado da equação seria x igual a mais ou menos i. Esse número i é conhecido como unidade imaginária. Assim, um número complexo, que chamamos de z, tem a forma z igual a mais b vezes i, onde a e b pertencem aos reais. Chamamos o número a de parte real e b de parte imaginária. Essa notação é chamada de forma algébrica. Operações com números complexos. Com os números complexos, é possível realizar várias operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. A adição é Z1 mais Z2, que seria igual a mais C e B mais D. Na forma algébrica, seria A mais BI mais C mais DI igual a A mais C mais I, que seria unidade imaginária, e B mais D. Um exemplo seria 2 mais 3i mais menos 4 mais 5i, que dá 2 menos 4 igual a 3 mais 5, que o resultado seria menos 2 mais 8i. Na subtração, é Z1 menos Z2 igual a menos C e B menos D. E na forma algébrica, A mais BI menos C mais DI igual a menos C mais I, unidade imaginária, menos BD. Um exemplo é 4 menos 5i igual a 2 mais i, lembrando, i, unidade imaginária. 4 menos 2 mais i, unidade imaginária, menos 5 menos 1, que o resultado seria 2 menos 6i. Na multiplicação de números complexos, nós temos que a mais ou menos b vezes c mais ou menos d é igual a AC menos BD vezes AD mais BC. Na forma algébrica, nós utilizamos a propriedade distributiva, como no exemplo abaixo. Supondo que nós temos 4 mais 3i vezes 2 menos 5i. Primeiro, nós multiplicamos 4 por 2, chegamos a 8. Logo em seguida, multiplicamos 4 por 5i e chegamos a 20i. Agora eu vou multiplicar o 3i. Multiplicando por 2, a gente chega a 6i. E multiplicando o 3i por 5i, chegamos a 15i ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado equivale a menos 1. Logo em seguida, nós diminuímos 6i de 20i, chegando a 14, e a operação fica 8 menos 14i mais 15. Agora, a gente chega em 23 menos 14i,
que é o resultado final. Lembrando que esse i é uma unidade imaginária. E todo número complexo é composto de um número real e uma unidade imaginária. Na divisão de números complexos, nós temos que Z1 dividido por Z2 é igual a Z3, ou Z1 é igual a Z2 vezes Z3. Se na igualdade acima, se Z3 é igual a x mais yi, nós temos que Z1 é igual a Z2 vezes Z3. Logo, A mais BI é igual a C mais DI, vezes x mais yi, que fica A mais BI é igual a CX menos DY mais I vezes CY mais DX. Pelo sistema das incógnitas x e y, nós temos que cx menos dy é igual a dx mais cy é igual a b. Logo, x é igual a AC mais BD dividido por C2 mais D2. E y é igual a BC menos AD dividido por 2 mais D2. No exemplo, supondo que Z1 é igual a 2 e Z2 é igual a menos 1 mais I, nós vamos colocar o 2 em cima e dividir por menos 1 mais I. Porém, no caso de uma divisão, nós temos que pegar o número de baixo e montar ele em forma de fração e multiplicar. Dessa forma vai ficar 2 dividido por menos 1 mais I vezes menos 1 mais I dividido por menos 1 mais I. Nesse caso, a gente multiplica o 2 pelo menos 1, chegamos a menos 2, e o 2 por I, e chegamos a menos 2I. Os números de baixo, a gente vai multiplicar menos 1 com menos 1, que fica 1 positivo, e I por I, que fica I elevado ao quadrado. Logo em seguida, a gente vai mudar esse i elevado a 2. Lembrando que i elevado a 2 é igual a menos 1. Porém, como esse caso ele está negativo, o número acaba se tornando positivo. Então, nós temos que 2 menos 2i é dividido por 1 mais 1. No caso, dividido por 2. Então, fica menos 2 menos 2i dividido por 2. Então, nós temos que Z1 dividido por Z2 é igual a menos 1 menos I. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Mas o que são monômios? Monômios são constituídos pelo produto entre números conhecidos e números desconhecidos. O número conhecido é chamado de coeficiente, e o restante do monômio é chamado de parte literal. Caso seja analisado dentro de um polinômio, o monômio também é chamado de termo. Um termo geralmente é reconhecido por sempre ser separado por somas e subtrações. As expressões algébricas são classificadas de acordo com o número de termos. Quando há mais que 3 termos, é chamado de polinômio. Porém, as expressões algébricas são frequentemente chamadas de polinômio, independente do número de termos. Adição de polinômios. Para efetuarmos a operação de adição de polinômios, é necessário agrupar termos semelhantes. Um termo é considerado semelhante ao outro quando possui a mesma parte literal. Como exemplo, temos 2xy, que é semelhante a 15xy, pois possui a mesma parte literal, que é o xy. Como exemplo de adição de polinômios, temos a somatória de x e y. Mas para iniciarmos essa operação, é necessário eliminar os parênteses realizando o jogo de sinal. Após realizado, o primeiro passo é reduzir os termos semelhantes. Como exemplo, temos mais 5x e mais 2x. Já no segundo passo,
é necessário ordenar de forma decrescente de acordo com as potências, chegando assim ao resultado de menos 3x à terceira e menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3. Subtração de polinômios. A subtração é feita de maneira análoga à adição, mas deve-se ficar muito atento aos jogos de sinais. Por exemplo, o sinal de menos na frente dos parênteses inverte os sinais de dentro dos parênteses. Temos um exemplo na subtração do conjunto x e do conjunto y. Após eliminar os parênteses, devemos juntar todos os termos semelhantes, assim chegando ao resultado de 4x² menos 8xk mais 14k. Multiplicação. A multiplicação de polinômio ela pode ser feita de 3 formas. Multiplicação de monômio com polinômio, multiplicação de número natural com polinômio e a multiplicação de polinômio com polinômio. A multiplicação de monômio com polinômio, a gente vai usar o seguinte exemplo. 3x vezes 5x elevado ao quadrado mais 3x menos 1. A gente aplica a propriedade distributiva e esse resultado fica 15x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 3x. A multiplicação de número natural, a gente multiplica o 3, que é um número natural, com 2x elevado ao quadrado mais x mais 5. Aplicando novamente a propriedade distributiva, essa conta fica 6x ao quadrado mais 3x mais 15. E por último, a multiplicação de polinômio com polinômio. A gente multiplica 3x menos 1 por 5x ao quadrado mais 2. E aplicando de novo a propriedade distributiva, essa conta fica 15x ao cubo mais 6x menos 5x ao quadrado menos 2. A divisão de polinômios ela pode ser realizada de várias maneiras, mas a maneira que eu escolhi para explicar para vocês é o método chave, que é o mesmo modo que a gente faz as contas de divisão normal. Então, a gente vai considerar os polinômios 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2, e o outro polinômio, que seria o dividendo, é x ao quadrado mais 1. O primeiro passo, a gente tem que completar o polinômio dividendo com os coeficientes nulos, se for necessário, nesse caso necessário. Então, a gente adiciona mais 0x. O segundo passo é dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor e, em seguida, multiplicar o quociente por todo o divisor, como está mostrando a imagem a seguir. Depois de a gente fazer isso, a gente divide o resto do passo 2, que é o que sobra, pelo quociente e repete esse processo até que o grau do resto seja menor que o grau do quociente. Novamente tem uma imagem para ilustrar o que eu estou falando. E no fim a gente percebe que o quociente é 4x menos 1 e o resto é menos 4x mais 3. Fatoração. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Agora, eu e a aluna Daniele iremos apresentar tipos de fatorações de polinômios. Fator comum em evidência. A fatoração por fator comum é uma daquelas que mais aparecem nas expressões algébricas. Em seu processo, é necessário colocar em evidência um número ou letra que seja comum aos fatores da expressão. Por exemplo, na expressão 2x mais 2y, o número 2 é o fator comum, pois ele está em ambos os termos. Para fatorá-la, colocamos o número 2 em evidência, assim chegando a 2 vezes x mais y. Como um outro fator, temos a expressão 2x mais xy. A incógnita x é o fator comum. Colocando em evidência, chegamos a x vezes 2 mais y. No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Como exemplo, vamos fatorar o polinômio ax mais bx mais ay mais by. Os termos ax e bx têm como fator comum o x. Já os termos
AY e BY possuem como fator comum o y. Colocando esses fatores em evidências, chegamos a x vezes a mais b mais y vezes a mais b. Note que o a mais b agora também se repete nos dois termos. Colocando novamente em evidência, encontramos a forma fatorada do polinômio, sendo ela trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito é um tipo de fatoração de polinômios. E para que um trinômio seja quadrado perfeito, ele deve ter algumas características. Dois termos do trinômio devem ser quadrados. Um termo do trinômio deve ser o dobro das raízes quadradas dos dois outros termos. O exemplo que eu peguei para explicar para vocês é 9a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Como a gente pode ver na imagem, a raiz de 9a ao quadrado é 3a e a raiz de 4b ao quadrado é 2b. E o dobro do resultado dessas raízes dá exatamente o termo 12ab. Então, a gente pode perceber que esse polinômio é um trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada do trinômio é 3a menos 2b elevado ao quadrado, pois é a soma das raízes ao quadrado. Diferença de dois quadrados. A fatoração pela diferença de dois quadrados só pode ser usada quando tivermos uma expressão algébrica com dois monômios, os dois monômios sejam quadrados e a operação entre eles for de subtração. O exemplo, 16x ao quadrado menos 25. A gente pode ver a fatoração ocorrendo quando a gente tira a raiz dos dois números, tanto do 16x ao quadrado, tanto do menos 25. E como a gente tirou a raiz de um número que é negativo, ele pode ser tanto positivo, tanto negativo. Então, a forma fatorada será de 4x menos 5 e 4x mais 5. E por último, a gente tem o cubo perfeito. Para fatorar polinômios desse tipo, a gente deve calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo e depois a gente vê se é realmente um cubo perfeito, se o polinômio é um cubo perfeito, e se ele for, a gente eleva ao cubo a soma ou a subtração dos valores das raízes cúbicas encontradas. A seguir, a gente tem um exemplo, que eu não vou ler por ser muito extenso, e a gente tem as formas fatoradas, que seria a mais b ao cubo e a menos b ao cubo. A gente tem tanto a soma quanto a subtração.